Pronto. Agora. Então, esse é um tema que é muito abordado entre os pais, no dia a dia, né? Principalmente lá na escola, que é principalmente nessa fase aí de 2, 3 anos, que eles começam a sentir mais quando vocês deixam eles na escola. Aí muita mãe pergunta, Fanny, será que é ansiedade de separação? Na verdade, nem sempre é ansiedade de separação, né? Mas essa idade eles começam a apresentar mais características, mais opiniões, né? Na alimentação eles ficam mais seletivos, e passam a sentir mais esse distanciamento dos pais, né? Quando é bebezinho, não tem muito essa noção temporal. Então, deixar um bebê no berçário se torna mais fácil do que deixar uma criança no ninho, né? Principalmente quando ela já entra aí nessa idade de aluno do ninho. Então, muitas mães acabam confundindo aí esse período de que a criança está tendo maturidade, entendendo o tempo, entendendo que ela e você não são a mesma pessoa, e passam a achar que tudo é ansiedade de separação, né? Mas nem sempre é. Mas, de toda forma, vale manter o nosso alerta ligado para a gente tentar identificar e entender quando realmente houver essa ansiedade, né? Como mãe, o que é que eu fui sentindo dessa ansiedade, né? O meu filho ele já tinha uma predisposição a essa ansiedade, tanto que desde muito bebezinho eu já sofria com esse apego que ele tinha comigo, né? É, ele tinha um irmãozinho menor e mesmo assim eu sempre me sentia extremamente sobrecarregada de não conseguir dar muita atenção ao irmão e ter que dar atenção quase que exclusiva a ele no dia a dia, porque ele tinha um apego muito grande, tanto que ele, bebezinho, eu tinha que manter ele muito no canguru, né? Eu mantinha ele sempre por perto. E quando eu precisava me distanciar dele, ele já chorava muito, muito mesmo. Eu lembro que ele ainda bebê, Enzo foi para a escola, e uma vizinha bateu na minha casa porque ele estava chorando muito. Mas ele chorava porque ele queria dormir no meu colo, ele queria passar o dia no meu colo, né? Então, assim, como filho único, não era um comportamento esperado, mas ele tinha esse apego. E aí, quando eu abri a escola, foi um grande sofrimento para ele, esse corte, né? Porque era uma questão assim, era só eu e ele, e o irmãozinho, e aí ele passou a ter que conviver com várias pessoas no dia a dia. Mas era algo que eu atribuía que, com o tempo, iria diminuir, fui tentando equilibrar, mas ele sempre tinha aquele mesmo comportamento de não querer ir para a casa dos avós e ficar por lá, de em todo local que eu ia com ele tá sempre de olho se eu estava saindo ou não de perto, e aí quando eu saía de perto, ele rapidamente sentia a minha falta. É, Aconteceu de eu ir, por exemplo, para um casamento e a tia me ligar e dizer, ó, volta para casa porque já é 1 hora da manhã e o Ian tá sentado aqui no sofá, olhando para a porta, esperando você voltar. Então eu comecei a observar comportamentos que não eram saudáveis e não eram normal para uma criança daquela idade. Uma criança dessa idade, ela vai sentir sono e ela vai dormir, ela não vai ficar uma madrugada inteira esperando a mãe voltar da rua, por exemplo, né? Então, assim, foram alguns sinais no dia a dia que eu fui percebendo, sim, e até fui negligenciando, né? Deixando passar, porque achava que era uma fase, é adaptação na escola, né? Aí depois a gente já vai atribuindo outras coisas. É porque o irmão é autista, precisa de mais atenção, vai mais para terapia, enfim, a gente vai atribuindo a outras coisas. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que não, que aquilo ali estava ficando cada vez pior, que aquilo ali estava tomando cada vez uma dimensão maior. Até que um dia o pai dele retratou: ó, você entrou no banheiro para tomar banho e ele ficou sentado aqui na porta te esperando. E ele me chamou e eu respondi. E quando eu respondi, ele começou a beijar a porta do banheiro. E aí eu disse, pô, tá fugindo realmente da normalidade. Ele tá beijando a porta do banheiro. Quando eu não estava em casa, ele pegava a minha roupa para ficar abraçado. Então, assim, eu comecei a sentir que estava realmente passando dos limites. E aí a gente realmente precisou buscar aí uma ajuda de profissionais. Quais foram os profissionais? Terapeuta ocupacional, psicólogo e psicopedagogo. Psicopedagogo para trabalhar a questão escolar, né? Mas aí eu trouxe aqui um pouquinho para vocês, né? Do o que é essa ansiedade de separação, né? Muita gente fala assim, a ansiedade de separação, Fanny, é a mesma coisa da ansiedade que o adulto tem? Sim, bem parecido. Normalmente a criança que ela tem ansiedade de separação, ela tem
predisposição de ter ansiedade na vida adulta e também depressão. Então, é algo que a gente tem que acompanhar desde sempre, por isso que é aconselhado fazer esse acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, para que essa criança não venha agravar esse quadro, né? Não venha acontecer como aconteceu com o Ian, por exemplo. Talvez eu tivesse conseguido solucionar antes, né? Embora hoje a terapia ela venha trazendo benefícios, por exemplo, hoje eu estou conseguindo fazer esse momento aqui com vocês, que há pouco tempo atrás era praticamente impossível fazer qualquer tipo de encontro online sem que ele aparecesse no vídeo, sem que ele estivesse por perto, né? Na escola, ele meio que sentia o meu cheiro quando eu chegava lá, era incrível. Eu botava o pé na porta, eu estava ele na janela. Mãe, você está na escola? Então, assim, era muito intenso. Hoje eu já consigo ver ele passar pelas filas da escola e me dar um tchauzinho sem grandes problemas, né? Como ele chorava e tudo mais. Então, assim, aos poucos eu já consegui trabalhar, mas é um processo bem difícil. E é engraçado, porque se a gente for observar, a gente também acaba entrando nesse ciclo do apego, né? Ele está apegado e a gente também. Então, às vezes até a gente também já está com essa ansiedadezinha de separação e não entende, não percebe os nossos sinais também, né? Mas, assim, de um aspecto geral, a ansiedade de separação é um distúrbio em que a criança fica excessivamente ansiosa quando é separada dos pais, né? É uma ansiedade em que ela começa a mostrar um transtorno realmente, algo maior, algo patológico, né? Esse medo de se separar, não se desliga até em casa às vezes, né? Com medo de que aqueles pais saiam de casa. Normalmente a ansiedade de separação é maior com a mãe, maior com a mãe que amamenta por mais tempo, né? Porque vai aumentando aquele vínculo afetivo, maior com a mãe que passa mais tempo num processo que eu chamo de bolha, né? Mais tempo na bolha ali em casa, só a mãe e a criança, que é a grande problema da pandemia, né? A maioria das crianças passaram muito tempo na bolha, então hoje nós temos uma grande quantidade de crianças aí passando por esse processo de ansiedade de separação, não só pequenininhas, mas também maiores, e é um dado alarmante e preocupante, porque a criança que tem ansiedade de separação hoje tem uma grande tendência de uma ansiedade de separação amanhã. Então, por ter essa tendência, é preocupante, sim. Existem vários estudos que já mostram que, se não for tratado agora, lá na vida adulta e na adolescência, existe aí uma grande chance dessa criança ter depressão e ter outros distúrbios, né? Ter outros problemas, e aí realmente é de extrema importância que a gente já comece a tratar de agora, né? Deixa eu tirar daqui da frente. E a Fanny sempre aparecendo, atrapalhando o slide de vocês. Pronto. É, É normal ter ansiedade de separação? Toda criança passa por esse processo? Como falei para vocês, muita mãe confunde aquele período em que a criança entende que ela e a mãe não são a mesma pessoa, às vezes ainda bebê. Por exemplo, você coloca seu bebê no berço, certo? E aí muita gente diz assim, parece que o berço tem espinho, porque quando eu coloco o meu filho no berço, ele acorda. É o primeiro sinal de que aquele bebê está percebendo que ele e você não são a mesma pessoa, né? Aí cabe a nós, já nesse primeiro processo, nesse primeiro sinal de que a criança está percebendo que vocês não são a mesma pessoa, fazer com que essa criança crie vínculo afetivo com outras pessoas, que aí sim a gente vai conseguir evitar lá na frente. Outro ponto, eu como mãe tenho que observar a minha rotina e a minha vida de um aspecto geral. Então, se eu sou uma mãe que pretendo colocar meu filho numa escola mais cedo, se eu sou uma mãe que pretendo, não seria terceirizar a educação do meu filho, mas que eu preciso de uma rede de apoio com mais frequência para tomar conta daquela criança. Então, consequentemente, eu já tenho que trabalhar a minha rotina para que quando aquela criança venha a precisar se afastar de mim, ela não sinta tanto, né? Lógico, existem casos e casos. Eu tenho casos de mães na escola que criaram o filho para ficar em casa e algum ente querido faleceu e não teve como manter aquele plano. E aí veio uma adaptação difícil, né? Então, assim, tem casos de mães que queriam abdicar da sua vida profissional para ficar com o filho e o marido ficou desempregado e aí não estavam preparados para aquele momento do corte. Super entendo, existem casos e casos. Mas também vejo mães que criaram seus filhos, né, com aquele propósito de deixar no berçário
Mas o período que esteve com a criança em casa, cuidou e tratou daquela criança como se você fosse estar com ela sempre no dia a dia. Então, essa criança ela vai sentir mais quando houver esse corte e vai ter mais facilidade em entrar nesse processo de ansiedade e separação. Então, assim, acho que tudo é a gente. Quando a gente recebe um bebê na nossa casa, a gente recebe como se estivesse recebendo um computador com HD zerado. E eu vou programar aquele HD, né? Eu vou programar aquela cabecinha para ela se adequar à minha rotina, né? E eu costumo dizer que essa programação ela é feita ainda na sua barriga. Então, muitas vezes o bebê ele já nasce com aquele costume do horário que você dorme e o horário que você acorda, né? Aquele bebê ele nasce com os seus costumes gestacionais, né? Tanto de alimentação, né? A tendência de uma criança que tem um paladar para o doce ter tido uma mãe que comia bastante doce é enorme. Então, assim, ele já é programadozinho quando ele está na barriga da gente, né? E aí cabe a gente ir trabalhando essa questão da rotina desde sempre. Então, assim, se eu tenho um filho e eu sei que eu vou ter uma necessidade de trabalhar em algum momento, que eu vou ter a necessidade de me ausentar em algum momento, não vai adiantar eu pegar aquele meu período de licença maternidade, aquele, sei lá, 4 meses, 6 meses que eu vou passar na minha casa e ficar o tempo inteiro com aquela criança no meu colo, né? Eu passei por esse processo recentemente com a Yasmin. Muita gente falava, ah, mas dá mais colo para ela. De fato, eu queria dar mais colo para ela, mas eu sabia que em algum momento ela teria que ir para o berçário. Então, eu fui implantando alguns hábitos nela, desde que ela nasceu, para que quando ela fosse para o berçário, essa adaptação fosse o mais leve possível, para que ela não passasse pelo processo que o Ian passou, que foi um processo mais difícil, porque não estava no meu planejamento abrir a escola ainda. Então, quando eu tomei essa decisão, não dava muito tempo de modificar a minha rotina. Então, foi uma adaptação difícil, né? Mas se eu tinha essa oportunidade de programar a minha filha e fazer com que ela sofresse menos e eu também, eu fui programando desde sempre. Então, qual a primeira postura que eu tive, né? No meu dia a dia? Eu fui julgada, assim, por algumas pessoas, principalmente consultores de amamentação. Mas o que eu fiz de imediato, assim, primeiro dia em casa? Eu amamentava no peito, mas eu também dava aquela mamadeirinha que imita o bico do peito. Então, desde sempre, eu já vim também acostumando o meu organismo a tirar leite. Então, o primeiro dia em casa, eu já estava tirando leite para Yasmin. E o primeiro dia em casa, eu amamentei sim, mas eu também dava o meu leite, que eu tirava e congelava. E aí, esse processo foi facilitando para que quando ela fosse para a escola, ela não sofresse com essa questão de ter que tomar no bico da mamadeira. É, e muitos outros processos. Outro ponto, né? Eu sou uma mãe que tinha outras duas crianças em casa, né? Ian com 4 anos e não, Ian com 4 anos e o Enzo com 6 anos. Então eu precisava dar aí uma atenção também para os irmãos. Então eu fui trabalhando essa minha rotina para que ela sentisse o mínimo possível, né? E assim, deu super certo. Hoje em dia as minhas brincam, né? Dizem que Yasmin é lady, Yasmin é tranquila, não é um bebê de chorar, eu consigo deixar ela no berçário tranquilamente. Mas por quê? Porque eu vim trabalhando isso aí com o tempo, né? Mas e aí, Fanny, quando eu não tenho essa oportunidade, como é que eu vou trabalhar essa criança para ela ir se acostumando com essa condição nova, né, de ir para a escola ou dela ir para o berçário? Enfim, você vai começar a trabalhar essa criança a partir do momento em que você percebeu essa necessidade, né? Você vai começar a tentar deixar essa criança mais vezes com o pai, você vai tentar deixar essa criança com algum amigo, com alguém, e aos poucos ir cortando esse cordão umbilical, né? Muitas vezes eu percebo que esse cordão vem mais de vocês, né? Vocês sentem mais até do que as crianças, e a sua situação emocional em relação ao deixar aquela criança ali, a ansiedade que você transmite para ela, consequentemente, transparece para a criança e ela vai esboçar ali para a gente aquela reação daquele medo, né? Então, eu vou ter aqui. É normal ter ansiedade de separação? A ansiedade de separação é algo já previsto no desenvolvimento infantil, como eu disse a vocês, a partir do momento em que a criança percebe que ela e a mãe não são a mesma pessoa, ela vai passar por esse processo aí. A gente brinca que é o processo, inclusive até um processozinho, como se fosse um processo de luto, né? Quando ela entende que ela não vai mais ter, então, ela vai passar por esse processo em que ela vai chorar, em que ela vai pedir, que ela vai testar também até onde você vai, né? Então, até onde a minha mãe vai. Se eu chorar, ela vai ficar comigo. Eu estou entendendo e programando meu cérebro que sempre que eu chorar,
a minha mãe vai estar ali comigo, e cada vez mais a gente vai aumentando esse vínculo e esse apego, né? E aí, alguns exemplos são quando o bebê chora ao ser retirado do colo da mãe, ou a reação emocional de crianças pré-escolares no primeiro dia de aula, né? E aí, o que é que a gente fala tanto no primeiro dia de aula? Faz aquela dinâmicazinha da bola, né? Mostra para a criança, ó, a mamãe é como a bola, ela vai, mas ela volta, né? E eu costumo também aconselhar muito as mães, brinca de se esconder, mostra para essa criança que você se esconde, mas você volta, né? Uma forma de trabalhar isso, de que eu fui, mas eu voltei, né? Esse hábito que as crianças têm de brincar do tá escondido e achou, é a primeira coisa que a criança faz para mostrar e entender que você está ali ou não, né? É algo até natural do organismo dela fazer esse teste. E a cada sorriso que ela dá é porque ela percebe que você está ali. Como ela não tem uma noção temporal, então aquele processo do estar escondido e achou para ela é aquilo que ela não tem aquela noção do tempo. Então eu parei de ver a minha mãe e agora eu estou feliz, a minha mãe voltou. Né? E aí essa simples brincadeira também faz com que a gente vá trabalhando a cabeça daquela criança e mostrando a ela que a gente vai sempre voltar, né? Então, a ansiedade, como se vê, se mostra presente desde a infância. No entanto, quando o medo de separação atinge níveis elevados que perturbam a rotina da criança ou de seus familiares, pode trazer prejuízo ao desenvolvimento enquanto juvenil, através de transtorno da ansiedade de separação. Então, um transtorno de ansiedade de separação não trabalhado da forma adequada e alimentado pelos pais é um transtorno de ansiedade de separação que vai trazer grandes danos no futuro, né? Cada vez que essa criança se sente insegura, ela está liberando cortisol, ela está liberando vários hormônios e várias coisas no organismo dela que não fazem bem a ela, né? Que são nocivos a ela. Então, o que a gente tem que fazer é evitar, trazer estratégias, né? Trazer livros para aquela criança, trazer desenhos para aquela criança sobre o primeiro dia de aula ou sobre a viagem ou sobre separação dos pais, enfim, né? São várias e várias e várias as possibilidades que podem trazer uma criança a um transtorno de ansiedade de separação, né? Para vocês que são esposa de militar, já peguei muito, né? Principalmente quando houve aquela missão para o Haiti. Muitas crianças que desenvolveram esse transtorno de ansiedade de separação porque o pai foi para o Haiti, por exemplo. E aí essa criança passou a entender e achar que aquele pai não ia voltar, que aquele pai tinha abandonado, né? Então, assim, desenvolveu atraso de fala, desenvolveu outras coisas, né? Outras patologias, mas por algo que não foi preparado no dia a dia, né? Aquela criança ela não foi preparada pelos seus pais que aquele momento iria chegar e que o pai ia passar aquele período fora e tudo mais. Então, vamos lá. Quais são as principais causas do transtorno de ansiedade de separação? É, antecedentes familiares em relação à ansiedade. Então, se a mãe tem depressão, pai, avós, a chance dessa criança ter um transtorno de ansiedade é maior. Timidez, né? Crianças mais tímidas têm mais dificuldade em interagir no meio social, então ela se abre com mais facilidade para aquela mãe, e o fato dela se abrir com mais facilidade para aquela mãe faz com que ela tenha essa ansiedade por não querer interagir com outras pessoas, por não querer ter um contato com as outras pessoas, né? E ter vivenciado eventos estressantes, como perder um ente querido, a separação dos pais, né? Eu passei por um processo com as crianças, assim, algo pequeno, entre aspas. A gente foi para a casa da minha avó, no caso, minha avó faleceu e deixou um imóvel, e aí a gente foi lá na Paraíba para essa casa. E quando a gente chegou lá, o Enzo perguntou para minha mãe: Mas essa casa é a casa da sua mãe? Aí a minha mãe falou: Sim, era a casa da minha mãe. Mas cadê a sua mãe? Não, a minha mãe morreu. Ah, sua mãe morreu? Então as mães morrem. E aí trazer para ele, a partir do momento que ele passou a ter a consciência também do luto, fez com que ele, por algum momento, desenvolvesse essa ansiedade, né? Por diversas vezes ele me perguntava: mãe, você não vai morrer, né? Por favor, você não vai me deixar. Como é que eu vou ficar sem você? Como é que eu vou ficar sem o meu pai? Então, assim, o transtorno ele pode vir por diversas maneiras e por diversos momentos que não são bem conduzidos, né? E também a questão das alterações nos neurotransmissores cerebrais também podem trazer, né? Crianças com autismo, crianças com TDAH também têm uma tendência maior
a ansiedade e a transtornos, a depressão. Então, essas crianças também precisam estar ali com aquele alerta ligado, né? Eu vou trazer para vocês um exemplo até bem pessoal, mas acho que todo mundo uma hora vai ficar sabendo. Mas eu, nesse momento, estou passando por um processo de separação. E como que eu fiz para passar por esse processo e trazer para as minhas crianças como é que seria esse processo? Eu já venho trabalhando há bastante tempo, né? Desde o primeiro momento em que a gente pensou em entrar nesse processo de separação, eu vinha trazendo para eles esse tema. Então, assim, como que eu trouxe esse tema? Mostrando de que a família ela vai continuar sendo a família deles, mostrando a eles que eu estaria aqui, que o pai estaria aqui, independente da nossa condição como casal, trazendo para eles situações para o nosso dia a dia, mostrando a eles o quanto que o nosso tempo seria de qualidade enquanto eu estivesse com eles, né? Então, aqui no nosso caso seria uma guarda compartilhada. Você vai passar 7 dias com o papai e 7 dias com a mamãe. Mas durante esse período, você estiver com o seu pai vai ter atenção e dedicação exclusiva, porque ele teve 7 dias ali para cuidar das outras coisas da vida dele. E vice-versa também para mim como mãe. Então, isso facilitou muito, né, esse processo que a gente está passando agora. Assim, a gente ainda não tá. O papai vai mudar essa semana, então a gente vai sentir mais esse processo ainda essa semana, né, com a mudança do papai de casa. Mas é algo que eles estão trazendo de uma forma muito natural, estão contentes, eles vão morar na vila. Então, quem mora na vila vão ser vizinhos aí de Enzo e Ian alguns dias na semana. Mas eles estão super felizes, né? Hoje a gente conversou, o papai pegou a chave da casa, a gente conversou online, né? Na hora que eles pegaram a chave, a gente fez uma chamada de vídeo para poder o papai contar que tinha pego e que teria sido na vila, onde tem tantos amigos. E eles levaram de uma forma bem natural. O papai ainda brincou, chama a mamãe para morar com a gente na vila. E o Enzo a todo momento falou, não, mas a mamãe e o papai não estão juntos, a gente vai ter 2 casas, a gente vai ter 2 camas, a gente vai ter tudo de dois. Então, assim, tudo é a forma que a gente vai conduzir para aquela criança. Se eu tenho o Ian, que já está passando por um processo de ansiedade de separação e que a gente já está tentando trabalhar de alguma forma esse processo, e aí eu vou passar por um processo de separação conjugal, em que ele vai passar 7 dias na casa do pai, 7 dias comigo, e eu não consegui trabalhar isso antecipadamente, eu poderia trazer para ele danos irreversíveis. Então, acho que o grande problema de nós adultos é não trabalhar com essas crianças, não preparar essas crianças para o futuro, achar que essa criança ela não vai sentir, ela não vai entender, né? Para ela vai ser indiferente. Então, assim, acho que tudo tem que ser feito de forma madura, né? No meu caso, é algo que a gente vem planejando desde abril, então é algo que já vem sendo trabalhado neles, já vem sendo trabalhado em terapia, já vem sendo trabalhado no nosso dia a dia, para que quando chegasse esse momento de fato, cada um ir para sua casa, as crianças já estivessem preparadas para isso. Então, acho que a primeira coisa que é necessário fazer para evitar é preparar, né? Quando há alguma situação que eu posso preparar. Então, se eu vou matricular meu filho na escola, eu sei que eu vou ficar um tempo separada daquela criança e eu vou trabalhar essa criança para isso. Se eu for passar por um processo de separação, eu vou trabalhar essa criança para passar por esse processo de separação. Se eu vou viajar a trabalho por algum momento, eu tenho como preparar essa criança para esse momento. Mas se foi algum ente querido que faleceu, eu vou ter que ter outras formas de trabalhar com essa criança. Realmente, essa criança ela não tem como ser preparada para esse momento, né? Então, tudo vem do cenário que nós estamos vivendo, né? Tudo vai vir da forma que nós estamos conduzindo tudo na vida dessas crianças. E aí, eu trouxe para vocês algumas frases do dia a dia, que são alguns sinais, né, de que essa criança está passando ou está iniciando, entrando no processo de ansiedade de separação. Uma das frases que a gente mais escuta, né, é o mãe fique comigo. Você está ali num parque, você está num ambiente que aquela criança gosta, você está num ambiente em que você sabe que aquela criança ficaria tranquilamente em dado momento essa criança muda esse comportamento e passa a pedir para que você fique lá com ela. É um sinal importante quando essa criança diz, mãe, fica aqui comigo. Então, tem algo de errado? Será que essa criança está desenvolvendo alguma ansiedade de separação? Vamos observar. Outra coisa é no momento em que antes de ir, ou quando chega, essa criança fala, mas eu fico com tanta saudade, e aí ela fala que sente saudade, demonstrando de alguma forma sofrimento, né, em relação àquilo. Outra frase, aqui em casa era recorde com Ian. Ian, vamos dormir na casa da vovó, você vai? Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou.
Ian, vamos dormir ali no seu quarto, você vai dormir lá comigo? Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Né? Então, já é um outro sinal. Um sinal que eu já acho que já é um alerta bem maior. Quando você sai de perto de mim, a minha barriga dói. Essa criança começa a mostrar enjoo, dor de barriga, é, é, indisposição já mostra um quadro de ansiedade bem mais avançado, né? É como nós adultos, a gente sente uma ansiedade, o que é que a gente sente? Aquela barriga embrulhando, né? A gente sente aquele coração acelerado, a gente sente aquele suor frio, né? E assim mesmo é com eles, e eles não conseguem expressar, e por não conseguir expressar, acaba ficando mais enfatizado dessa dorzinha de barriga, né? Então, é bom observar, e quando vocês perceberem que já está nesse sintoma maior de alerta, buscar ajuda psicológica, né? Outra frase constante, eu tenho medo de ir. Às vezes coisa pequena, filho, vai ali no banheiro, não, eu tenho medo de ir. Filho, vai ali com o seu pai, não, eu tenho medo de ir. Sinal de alerta também. Vai observar se naquele ambiente tem alguém causando algum risco, se tem alguém ali naquele ambiente fazendo com que aquela criança se sinta ameaçada, ou se é realmente só essa questão da ansiedade de separação, né? E a outra pergunta, você mal deixou a criança naquele ambiente que ela tanto gosta e ela já está mostrando ansiedade, perguntando: você vai demorar muito? Criança perguntou se vai demorar muito, também é mais um sinal de ansiedade, né? Então, ficar ligado nessas frases é importante. Por quê? Porque eles ainda não sabem externar, eles ainda não sabem como que vão dizer para vocês o que eles estão sentindo. Então, estar atento a frases, a sinais no dia a dia vão ser fundamentais para você entender se aquela criança está entrando ou não no processo de ansiedade de separação, né? E aí a pergunta que não quer calar, Fanny, eu identifiquei alguns sinais, né, de ansiedade de separação na minha criança, mas eu não sei agora qual o caminho que eu vou sentir, que eu vou seguir, né? O primeiro passo é realmente você ir para esse checklist, né? Ir para esse passo a passo que eu trouxe aqui para vocês. E a partir do momento que você passa a identificar tudo isso que eu falei, né? Essas frases, essa indisposição em interagir, esse sofrimento com seu distanciamento, choro frequente, aquela demonstração de medo mesmo quando está com você, aquela criança está ali, ó, chora só de pensar que você não vai estar por perto, já é um grande sinal de que essa ansiedade está presente, né? Então, é você primeiro atentar aos sinais, evitar comentar com essa criança ou comentar na frente dessa criança com alguém que essa criança está sentindo isso, que você está desconfiando, porque o fato de você dar uma importância maior e mostrar a sua desconfiança faz com que essa criança, se ela estiver realmente passando por um processo e ela quiser chamar a atenção, ela já vai sentir que ela está conseguindo chamar a tua atenção através do comportamento dela, né? A partir do momento também que você passa a, não, meu filho está passando por esse processo e eu não vou levar para a escola, né? Eu vou reduzir o tempo dela na escola, eu vou buscando outras alternativas e vou fazer com que aquela criança não vá, eu também vou estar e dando ênfase àquilo ali, né? E não é o nosso interesse. Aquela criança ela precisa ter contato e ter vínculos afetivos com outras pessoas. Uma vez que a gente vai enaltecendo e vai dando força a essa ansiedade de separação, a gente vai fazendo com que essa criança perdure mais tempo nessa ansiedade e a gente vai aumentando cada vez mais essa ansiedade e essa dependência emocional dessa criança. Então, não é o ideal. Qual seria a minha postura ideal? Além de buscar ajuda profissional, ir fazendo com que essa criança desapegue, buscando formas para mostrar a essa criança que você vai, mas você vai voltar, que essa criança não vai ser abandonada, que essa criança não vai ser esquecida. Evitar buscar essa criança na escola após o horário, né? Evitar que essa criança passe por esse sofrimento da espera. Então, se antecipar. Você tem aluno que tem ansiedade de separação, está bem nítido que essa criança tem uma ansiedade de separação, mas esses pais ainda vão buscar muito tarde, então essa criança ainda passa por esse processo da espera, passa por esse processo de ver os amiguinhos indo embora e ela ficando, né? Então não é bacana. A gente precisa ir alinhando a situação até conseguir remediar aquilo ali, né? Outro ponto mostrar para essa criança: você sente a minha falta? Eu também sinto a sua falta, mas eu preciso ir trabalhar. Eu preciso trabalhar para te oferecer
a comida que você gosta, a moradia que você precisa. Eu preciso trabalhar porque nós somos pessoas diferentes. Eu preciso ir trabalhar porque você também precisa ir para a escola aprender, né? Para quem fica em casa, mas precisa levar aquela criança para a escola, você precisa ter amigos, você precisa construir vínculos com outras pessoas e ir fortalecendo esse vínculo. Existem alguns artifícios que a gente utiliza para diminuir isso, que é o objeto transitório. O que é esse objeto transitório? É a naninha, né? É a chupeta, né? São alguns itens. Eu não, assim, a minha filha usa chupeta, mas eu não sou muito afim de chupeta, não gosto muito da questão da chupeta, pela questão do corte que a gente tem que passar depois para tirar aquela chupeta daquela criança. É um processo tão doloroso e tão cansativo que nem sempre é bom. Muitos pais usam a naninha. A naninha é um pouco melhor, um pouco mais fácil da gente tirar dessa criança. E a naninha ela vem ali como um porto seguro para esse momento, né? Ela vai para a escola como algo, uma parte integrante da casa daquela criança. E aí ela vai para aquela escola ou para casa daquele ente querido em que a criança está indo, como uma forma de porto seguro, né? E aí, em alguns casos, alguns atendimentos, eu até digo à mamãe, ó, coloca o teu perfume na naninha para sempre que ele sentir falta. Outra tática que eu adoro, eu acho a coisa mais linda, a mamãe passa um batonzinho na mão, dá um beijinho na mãozinha e manda o filho fechar a mãozinha e diz assim, filho, quando você sentir minha falta, abre a mãozinha, você vai ver que a mamãe vai estar aqui, ó. A mamãe vai estar sempre pertinho de você. E até essa manchinha aqui do batom sair, eu vou voltar para te buscar. Minha gente bota um batom 24 horas, pelo amor de Deus, para essa criança não querer que vocês apareçam rápido, né? Bota um batom que dura aí. Mas ajuda muito. Vocês dá o beijinho e leva. Essa criança ela vai se sentir segura, né? Outra tática que eu já fiz e me ajudou bastante, pegar um colar que eu uso muito e colocar no Ian. Olha, Ian, mamãe vai estar com você todo o período que você estiver fora, né? Coisas que remetam e que mostrem à criança que você está ali e que ela use como uma forma de amuleto para controlar a ansiedade naquele momento. Né? Então, o segredo é buscar estratégias, buscar desenhos animados que tratam daquele assunto também é extremamente importante. Tem vários, tem Daniel Tigre, que é um que eu adoro, um episódio que fala do primeiro dia de aula. Tem a Peppa Pig, falando do primeiro dia de aula. Enfim, no YouTube tem inúmeros e inúmeros e inúmeros desenhos que falam sobre esse momento do início das aulas e da interação social com outras crianças que favorecem para que essa criança diminua essa ansiedade de separação, né? Então, assim, qual o primeiro profissional, Fone, que eu devo buscar para iniciar essa descoberta se é ansiedade de separação ou não? Psicólogo. Procura um psicólogo, ou um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, procura alguém aí especializado em saúde emocional, para que essa pessoa possa te ajudar a identificar se há mesmo ansiedade de separação naquela criança, ou se é algo transitório, se ainda não é nada patológico, é só algo realmente daquele momento de adaptação, para vocês já começarem a trabalhar essa questão dessa ansiedade. Tenta olhar para dentro de você também, avalia nas suas atitudes se você está alimentando uma ansiedade de separação na sua criança, se essa saudade que você sente, se essa ansiedade de separação não vem também da sua parte e que você está externando e fazendo com que atinja também o seu filho. E às vezes acontece, eu vejo muito na escola, vai deixar a criança na escola, às vezes a criança não está nem aí, não olha nem para trás e a mãe está ali, filho, tô indo, viu? Filha, a mamãe está indo. Filho, parece que fica ali esperando que aquela criança sinta que você está saindo, que você está indo embora, e aí vai fazendo com que essa criança se sinta ansiosa, né? Se você trata de uma forma natural, vá muito bem, você vai ali, você vai brincar com seu amiguinho fulano, com ciclano e tal, vai tratando aquilo ali com uma naturalidade, e essa criança vai levar com naturalidade. Agora, quanto mais a gente leva aquilo ali com sofrimento, quanto mais a gente traz aquele sofrimento para aquela criança, mais difícil vai ser esse processo da separação de vocês dessa criança. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa para perguntar sobre esse tema de hoje? Tia Thaisa e tia Lude, que estão passando aí por essa fase de adaptação dos meninos. Está sendo tranquilo, foi tranquilo, tá dando para levar essa fase com tranquilidade ou não? É uma fase ainda difícil para vocês? Assim, para mim,
Aí eu ainda sinto bastante Natan, né? Porque tem dia que só Jesus, tem dia que ele tá de boa, mas tem dia que ele chora muito, e não sei o que, eu não quero ir, eu não quero ir, não quero ir, que chega a me dar uma dor no coração, né? Mas assim, tem dia que ele fica de boa. Aí eu acho que é o processo, né? Foi tudo muito rápido. Como a senhora disse, eu não tive tempo de me programar, porque eu pensava em colocar ele só no que vem, né? Então estava sendo um processo bem lento, né? Até para mim também. Então, assim, eu creio que isso faz parte do processo pela rapidez que foi, né? Então, eu acho que não chega a ser nada assim patológico, né? Eu acho que é normal, né? Da questão da adaptação dele ainda. E é por Sim. dia. Tem dia que ele fica super bem. E assim, até quando ele me vê, agora tá diminuindo, porque antes ele me via, começava a chorar muito, muito mesmo. Mas agora não chora mais. Eu também evito ir até lá, né? Porque eu sei que se ele me vir, vai chorar, Isso. É algo que tal. não foi Mas programado, né, Thaisa? É algo que, assim, a gente não, não programou e aí não teve como preparar essa criança. Mas aí, a partir do momento que a gente deu aquele passo, a gente tem que... A mesma segurança exatamente. a mesma segurança que fez com que a gente desse aquele primeiro passo é a segurança que tem que fazer a gente manter aquela postura de que está tudo bem e de que a gente vai, que Exatamente. está natural, que assim como ele, os amigos também estão passando por esse processo, mas eu sei que é muito doloroso, né? Dói demais, principalmente a gente que está ali no dia a dia, às vezes escuta um choro e vê alguma É, coisa e é doloroso pra caramba. Mas é um mal necessário, né? Eu acho que é algo que a gente precisa passar. É algo que ele vai precisar passar em algum momento da vida dele, né? É igual aquela questão das viroses que a gente diz aos pais, assim. Você vai precisar escolher a hora que seu filho vai passar por isso, mas ele vai passar. Ele pode passar no berçário, ele pode passar na educação infantil, mas uma hora ele vai passar por esse processo de passar por todas as viroses que o convívio com outras crianças, o convívio com a sociedade vai trazer para ele. É a mesma coisa dessa adaptação. Uma hora a gente vai ter que passar, né? é verdade. É isso aí. Mas está Mas eu não sendo sei se é uma impressão minha, mas eu tenho uma grande impressão que na fase do berçário é mais fácil de adaptar. Eu acho que por eles não terem essa a consciência tão noção. forte, então eles já crescem ali naquele ambiente e sentem bem menos. Tem uma fase que eles começam a chorar, tem, mas é algo mais controlado, né? Mesmo. É, eu também Mas acho na isso. idade de Natan, já que já é uma idade maior, que já tem um entendimento e que vivia naquela bolha, né? Ele e você é Sou doloroso. eu e ele. É verdade. Mas seja forte aí nesse processo, entenda que é um Não, é processo que tem que ser firme e passado, né? forte. E É assim, e é verdade. não se alimentar de culpa, né? Eu busco pensar muito assim, quantas mães estão deixando os filhos aqui na escola também, né? E que essas crianças estão ficando aí e estão bem, né? Eu tento É levar para esse verdade. lado e entender que a sociedade mudou e que eu preciso trabalhar e que eu preciso sustentar essas crianças e aí vai vindo essa, acho que vai trocando essa sensação de culpa por uma sensação do dever a cumprir e vai entendendo, né? Ter uma rede de apoio, ter um grupo de apoio, como, até como esse aqui do Maternar, e ver que tem outras mães que passam pelo mesmo processo, também ajuda muito, né? É verdade. É verdade. Ajuda bastante. Mas é isso, né? Estamos juntas. Acho que a ideia é essa, né? Trocar informação e se entregando e mostrando no dia a dia e confiar na equipe. Acho que confiar na equipe que está ali com aquela criança e entender que é um processo que é doloroso, mas que vai passar. E aí é necessário, né? Necessário. Assim, a parte boa também é que eu estou lá, né? Então, assim, eu consigo acompanhar, né? Por isso que eu estou dizendo, eu consigo acompanhar o desenvolvimento dele, que está sendo muito bom, porque isso são dias, são alguns horários, não é sempre, ele não passa o tempo todo chorando, né? Todo. Então, assim, isso é bom para mim, porque me passa mais confiança ainda, né? Assim, tanto na equipe quanto no processo. Eu vejo que ele está tendo evolução, né? Não está tendo a regressão, digamos assim, ele está evoluindo, né? Sim, Cada dia ele está melhor. isso. Então, é muito bom. A oportunidade de estar perto deles não tem dinheiro que pague.
É verdade. Não seria que pague. É É verdade. muito Eu bom. sinto isso também. Eu acho que. E a gente acaba sabendo as pessoas que estão com o nosso filho, né? A gente tá ali no dia a dia, sabe da índole, sabe um pouquinho sobre cada uma que tá ali Exatamente. dentro. E isso traz uma segurança, né? Até eu já ouvi Com muito, Thaís, certeza. muita gente falar assim: menina, eu não te vejo aparecer no berçário para ver Yasmin, se fosse eu, tava ali o tempo inteiro. Mas eu confio tanto na equipe, sabe? Sabe aquela coisa de eu deixo ali de olhos fechados tranquilamente, que eu não sinto hoje essa necessidade de estar ali. Eu sei que quando eu preciso de alguma informação, elas me passam no grupo, me trazem tudo de uma forma tão segura que eu evito, sabe? Na verdade, não é nem Verdade. evitar, eu não sinto essa necessidade de estar ali o tempo inteiro. Mas é muito engraçado, assim, realmente é um processo de amadurecimento, é um processo do confiar em quem está ali do outro lado e entender. E aí acho que para as mães que não trabalham na escola, para as mães que não têm essa Mais vivência, é um difícil, né? processo mais difícil, mais Com doloroso, certeza. né? Com Mas, assim, já certeza. vi muitas mães determinadas. A mãe de João, que estava aqui com a gente, mesmo passou por um processo aí de adaptação extremamente difícil. Acho que João foi uma das adaptações mais difíceis que eu passei em 5 anos de escola. Mas ela foi muito firme, né? Ela tinha um esposo que não aceitava, e aí ela buscava levar ele para que o esposo não visse a criança chorar, mas deixava e ir embora, sabe? Lutando assim para que ele não percebesse, para que ele não ficasse chateado. E aí, com o tempo, o João foi se acostumando. Mas foi um processo muito difícil, muito. Quem via João há 4 meses atrás não acredita que João é o bebê que é hoje, né? Ali, interage com todo mundo, conhece a escola toda, brinca com todo mundo, porque É não era. verdade. Eu fui fazer uma atividade com ele lá naquela salinha de psicomotricidade, e eu lembro que ele só de olhar para mim, ele chorava. Ela tinha que estar com ele em pé no colo, balançando, para poder ele se acalmar. E aí, com o tempo, ele foi desapegando, ele foi sentindo, mas eu acho que o que ajudou muito nesse processo foi a determinação dela. Ela foi extremamente determinada, sabe? Aquela coisa de que a mãe estava preparada. Às vezes o bebê não está preparado, mas a mãe está, né? Às vezes o bebê está preparado, a mãe não está. Enfim, é Ele todo não está. É um jogo de verdade. cintura que a gente precisa ter aí nesse processo, né? É verdade. De adaptação. Mas é É isso, verdade. estamos juntas. Acho que todo mundo está nesse processo aí para se ajudar, para trocar ideias, para trocar dicas, né? Com E certeza. viver e vencer esse processo da ansiedade de separação o mais rápido possível, né? Mas em Uhum. casos mais graves, procurem ajuda. Se você perceber esses sinais mais graves, a solução é realmente você buscar uma ajuda de um profissional para te orientar e para conduzir de uma forma melhor esse tratamento, né, de ansiedade. Tá bom. Então é isso. Semana que vem a gente vai ter uma consultora do sono, né, para conversar com vocês um pouquinho sobre a rotina do sono. Vai ser bem legal, Sabrina. Sabrina, ela até eu tô fazendo o mesmo curso que ela fez, que é um curso lá do Canadá. E é uma escola do sono que ela trata a questão do sono de forma humana, não é uma escola de sono como as outras, que treina a criança para o sono. E sim traz a consciência e adequa a nossa rotina para que essas crianças tenham um sono melhor, um sono reparador, um sono produtivo. Então, vai ser, acho que, um dia muito rico, né? Então, quem puder participar, venha, participe, até para poder tirar dúvidas, né? Porque no gravado a gente não consegue tirar dúvidas. E ela é É. uma profissional maravilhosa. Isso vai ser uma oportunidade única para todas, né? Para tirar dúvidas e para aprender mesmo. Até eu estou super ansiosa para aprender com ela. Então é isso. Obrigada, meninas. Obrigada, tia Josi, Thaisa, Lude, por estarem aqui hoje. E espero vocês semana que vem, viu? Tá bom. Sim, sim, sim. Um Tá certo. Foi beijo, ótimo, viu, beijo. Tiafane? Olhe. E tu, Thaisa? As meninas estão sentindo saudade, viu? Amanhã eu estou lá. Firme e forte. Se Os Deus Pronto. meninos quiser. ainda, os meninos ainda estão meio assim, Ana ainda tá tendo uma febre esporádica. Aí amanhã eles vão ficar em casa ainda. Eu vou deixar para ir na segunda, né? Porque aí já faz 3 dias de antibiótico, né? A gente tá tendo A toda uma tia Thaisa observação. tá de volta amanhã. Mas amanhã eu tô lá. Eu tô O lá que buchinho a tá minha. de volta É, amanhã, né? É, Eu tô achando que Thaisa tem que trocar para educação infantil. Amanhã tem torta de abacaxi, Thaisa. Olha, Thaisa, ei, Thaisa, não caia nessa não, viu? Não abandone a Josi minha vai ter que filha. dar um pedaço para ela agora. agora vai. Você vai Depois ficar do com, almoço, você vai ficar com T-sol, Josi. Vai ter que dar agora.
E eu que nem ia na escola amanhã, Isso é vou pra lá, verdade. só por causa dessa torta aí. É, e amanhã tem café da manhã também lá, viu? Menina, Ah, vocês estão muito chiques e nem me convidam. É, negócio lá vai ser bom no aniversário. Ah, amanhã eu tô lá. Amanhã, de que horas é o café da manhã? Às 9 horas, né, no máximo, né? Porque a bexiga não pode esperar muito, né? Estão passando Ah, mal, é todo um processo. então pronto, Pois amanhã eu tô por vá, lá. tia Fanny, vá, vá. Eu vou lá dar um beijo em vocês. Vocês Obrigada, também viu, podem aparecer, meninas? Mas não foi tem nada ótimo hoje, não. viu, tia Fanny? Foi Muito bom maravilhoso. mesmo. Semana que vem tragam perguntas, ó, muitas perguntas sobre sono. Eu vou trazer as minhas também, tá Tá bom? bom. Muito me Beijo, interessa, muito me interessa. beijo, Beijo, beijo. meninas. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.